Eu de novo, hein? Boa noite. Boa noite. Beleza. Deus abençoe vocês. Que a paz de Jesus possa estar com vocês. Seguinte, se for pedir para vocês virem para frente, vocês vêm? A gente ficar mais perto? Está aqui nos primeiros bancos aqui. Vamos lá, por gentileza. Sei que você já aqueceu o banco aqui atrás aí, mas se puder vir para frente é melhor. Domingo a gente teve aqui 40 pessoas. Hoje eu contei 27. Muito bom. Deus abençoe vocês, tá bom? Hoje eu quero falar sobre esperança. Acho que a gente precisa manter vivo isso em nós, tá? Quantos que gostam da palavra esperança? Acho que é só alguns, né? Acho que ninguém entendeu a pergunta, não. Vou fazer a pergunta de novo. Quantos aqui gostam da palavra esperança? Eu. Beleza, muito bom. Sempre é bom esperar algo, né? Por exemplo, vocês viram que nos noticiários, quem mais está falando agora é o quê? Aqueles cinco pessoas, vocês, que entrou naquele submarino e foi ver lá os fundos do ex-Titanic. Eu hoje, nessa manhã, orei para que Deus abençoe para que a equipe de resgate consiga achar. Ainda não conheço as pessoas que estão dentro daquele pequena embarcação ali, né, que é um submarino bem diferente, mas que Deus possa conseguir achá-los e trazer vivos para cima. É uma coisa como, segundo os especialistas, é um pouco meio complexo, mas se for da vontade do Senhor, que eu creio, pode achá-los. Orei pelo nosso país também, pelo mundo, para que Deus possa agir em algumas coisas, tem que agir, para que possa o país avançar. Muito bem, quando se fala de esperança, o que a gente pensa, o que vem à nossa mente, né? A gente fica pensando o seguinte: onde temos depositado a nossa esperança? É uma pergunta para você e eu pensar. E aí? Você já se fez essa pergunta? Aonde você tem colocado a sua esperança? Veja comigo aqui algumas coisas que você há de concordar. Vivemos num mundo de vicissitudes, infortúnios, doenças e misérias. Isso é uma realidade, sim ou não? É uma realidade. Hoje eu estava ali no oeste da Avenida do PC e um senhor que mora em abrigo, ele chama Olisvaldo. Aí ele falou comigo assim que comprou um bilhete, guardou esse bilhete por quase 3 meses, depois ganhou R$920 e tal. Segunda história dele, se é verdade eu não sei. Mas ele falou assim: cara, eu quero trabalhar. Se você souber de alguma coisa, você me diga. Eu estou no abrigo aqui e tal, me falou da Rússia onde que é esse abrigo. Eu pensei assim, não sou eu, mas tem diversas pessoas nesse quarto, querendo apenas um trabalho. Por isso que eu falei para vocês domingo aqui, que às vezes as pessoas não querem comida, quer trabalho. Para alguns, a grande parte é trabalho, porque no trabalho ele tira o seu sustento. Há aqueles que querem ficar com a boca aberta, esperando a gota cair dentro da boca, ou seja, esperando alguém para doar alguma coisa, mas há aqueles que querem trabalho. Bom, há um antídoto contra esses venenos do espírito, ou seja, em tudo que falamos aqui sobre miséria, sobre doença e tudo mais, a palavra esperança. Imagine hoje, se tivesse uma guerra talvez na Europa, hoje coisa que não tem, mas a gente tem na Ucrânia e na Rússia, né? Sabe que ali tem vários interesses, tanto bélicos, tanto comercial, tanto, enfim, interesses em comum. Mas, por detrás disso, vem uma palavra esperança. Dizem que a esperança é a última? Será que é assim? Alguém já viu aquele bichinho verde? Fala assim, olha, esse bichinho verde traz o quê? Traz esperança, né? Outros vão usar folha de trevo, né? Para trazer sorte, assim por diante. A esperança pode surgir em meio ao desespero, assim como a aurora vai raiando e espancando as trevas da noite. Muitos pensam que a esperança é ganhar o quê? Na loteria, na telecena, na raspadinha, assim por diante. Sem esperança, a pessoa vegeta. Sem ela, não há significado. Mas o que é a esperança? Ela é saúde para o enfermo, ela é praia para o naufrago, ou seja, aquele que está em alto mar, ela consegue alcançar uma praia, uma ilha. Ela é luz em meio às trevas, ela é a certeza da vitória, ela é o antegozo da felicidade eterna. Léo, pesquisa para nós aí
tem um nome do camarada aqui que ele é Mantegazza. Ele acho que é um filósofo, você vai achar aí. Procura, mostra na tela só para a gente daqui a pouquinho ver quem é esse camarada aí. Ó. Diz ele, pensamento: a esperança é a poesia da dor, é a promessa eternamente suspensa, diante dos olhos que choram e do coração que padece. Mantegazza, esse é um filósofo, ele escritor, ele que diz esse pensamento há um tempo atrás. Aristóteles dizia: a esperança é o sonho do homem acordado, a esperança é o empréstimo que a felicidade nos faz, ou nos traz. Alguém abre a sua Bíblia para mim, por gentileza? Lê aí 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Conseguiu achar, Léo? Mantegazza é um pensador aí, não sei, ele nasceu um pouco bem antes de mim, mas põe na tela para a gente ver a biografia desse homem. 1 Coríntios 13, versículo 13. Quem achou, leia por favor, em voz alta. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três, mas a maior destas é a caridade, ou seja, o amor. Bom, o que podemos destacar? Esse aqui é o cidadão, tá? Tá ali, ó. Paolo Mantegazza, filósofo, antropólogo italiano e tal. Só para ver a cara do cidadão aí, tá? Alguém, se quiser deixar a barba assim como ele lá, pode deixar, que acho que vai estar valendo, tá? Qual é a data que ele nasceu aí? Nem lembro. Veio para nós aí, por favor. 1600 e pouco, né? Uma coisa assim. Bom, é nesse período lá. Mas nesse texto nós acabamos de ler aí, permanece o quê? Três coisas: a fé, a esperança e o amor. Qual deles é o maior? É o amor, mas a palavra esperança, ela se destaca dentro desse verso aí. Bom, a esperança nos alegra. Olha que texto bíblico fantástico. Abre sua Bíblia em Romanos 12, verso 12. Romanos 12, verso 12. Embora a gente não gosta muito dessa palavra batalha, mas faz parte do nosso contexto. Romanos 12, verso 12 diz: regozijai-vos o que seja o que? Na tribulação, na oração perseverante. E aí? Será que é fácil na hora da tribulação ficar esperançoso, perseverante? Porque ao olhar para esse cenário do nosso país, é degradante. As escolhas que as pessoas fizeram em outubro do ano passado refletem agora. Isso no país inteiro. No mundo inteiro está assim. Muitos que fizeram a escolha hoje estão calados pelas coisas que fizeram. Então, infelizmente, está dentro da Bíblia, vai se cumprir a palavra do Senhor, mas o ser humano poderia não ter participado dessa parte. Mas enfim, tribulação que o mundo sofre, que o país sofre, e agora temos o quê? Nos apegar mais a Deus, buscar mais a Deus e viver com Deus. Porque, como o irmão falou aqui na oração, achei bonito. Olha, Senhor, nos abençoe, nos ajude nesse mundo e nos dê força para caminhar, porque somente Ele sabe das nossas lutas, das nossas batalhas do nosso dia a dia. Isso é as palavras que ela falou na oração. Manter a perseverança, manter a conexão para com Deus. A esperança é a irmã mais nova da fé, como eu falei aqui no domingo, o poder da fé. Mas não porque fé é a crença no passado, presente e futuro. É a companheira inseparável do amor, porque o amor é a mola propulsora de todas as ações, o poderoso mecanismo que orienta-se em direção da esperança. Somos movidos pelo amor e guiados pela esperança. Pela esperança que o lavrador lança a semente no solo, é pela esperança que os jovens se namoram, é pela esperança que trabalhamos e lutamos, movidos pela força do amor, impulsionados pelo ideal da esperança que vivemos. A vida é a esperança. Da criança cresce a juventude, do jovem estudo, formatura, profissão e vida 2, casamento, do adulto, do lar e do bem-estar, de todo cristão, vida eterna. Está lá em Tito, capítulo 3, verso 7, a palavra final, vida eterna. Como é o nosso destino? Afinal é a vida eterna.
de tudo que passamos nessa terra, nesse Brasil, nesse mundo, é a salvação em Cristo Jesus. Portanto, nós devemos pedir ao Senhor que nos ajude a caminhar nessa caminhada, nos preparando cada dia para o reino dos céus, e entendendo que a esperança é Cristo Jesus. A gente vive nesse mundo que talvez você encontra pessoas na rua, como por exemplo, aqui na Avenida Iervante, hoje eu contei desde a ponta dela até aqui, dá mais ou menos 14 pontos de ônibus. Um pouco mais embaixo eu vi uma loja que está fechada e algumas pessoas com algumas barracas ali, já morando na rua, sem contar outros dormindo, ou se enrolam na coberta, e fico pensando, qual é a expectativa dessas pessoas? E talvez você deve se perguntar, qual é a nossa expectativa como cristão dentro da igreja? A irmã orou pedindo ao Senhor que venha logo, para que nós preguemos e vivemos o Evangelho. Mas de fato, uma parte de nossos irmãos e irmãs está preocupados, motivados em levar a mensagem. Outra parte está tranquilamente, como vivendo a vida dissolutamente, como se nada tivesse para acontecer. Quando olhamos para as esperanças alcançadas, a gente vê Noé. Noé, ele soltou ali uma pomba e ele voltou com um raminho verde para ver o que? As águas baixas e recomeçar novamente a povoação na terra novamente, após o dilúvio. A mãe de Moisés, quando colocou no rio, teve esperança que lá na frente a filha de Faraó o encontraria e cuidaria dele. Abraão, já com a idade de 100 anos, teve um filho. Jesus é o centro da esperança. Desde Adão, vaticinado pelos profetas, cantado pelo povo em espécie de adoração, veja Jesus como a luz da esperança. Alguém lê para mim, por favor, Isaías capítulo 61, verso 1. Olha que texto fantástico da Bíblia. Isaías capítulo 61, verso 1. Esse texto nos fala claramente que eu e você devemos ser esse ponto de luz para as pessoas. Isaías capítulo 61, verso 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Entenda que a esperança dos cativos pelos pecados. Quantas pessoas estão no pecados? Lá fora ou todos? Todos. Eu e você sendo envolvidos nessa empreitada também. Esperança dos doentes, curar os quebrantados. Esperança para os tristes, boas novas, Jesus. Esperança do sofredor, libertá-los do cativo. Esperança dos vivos e daqueles que morrem. João capítulo 11, 25 diz: eu sou o que? A ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Palavra de Jesus em João 11, 25. Ele falou claramente que ainda que morra, viverá. E para aqueles que já se foram, aqui no nosso meio a gente sabe que muitos irmãos já se foram, desde quando saiu a pandemia, ou um pouco antes, um pouco depois, e por outras igrejas, ou famílias em geral, mas nós entendemos que a esperança breve será a vinda de Cristo a essa terra. Homens do passado viveram como a mais elevada esperança. Quando eu disse domingo, Hebreus capítulo 11 é uma galeria de heróis. Abel ofereceu um sacrifício de ovelhas. Noé preparou a arca. Abraão não se apegou a uma herança da terra. Moisés desprezou tudo do Egito para ficar com o povo de Deus. Paulo foi censurado, desprezado, tudo por amor a Jesus. Os cristãos do passado deram tudo do melhor, deram a vida como a esperança da salvação em Cristo Jesus. As esperanças deste mundo, ela pode ir embora, finda-se no túmulo. Vivemos por mais elevada esperança, salvação, vida eterna e felicidade completa. Acompanhe comigo, por gentileza, em Romanos capítulo 8. Volta um pouquinho para trás aí, Romanos capítulo 8, versos 24 e 25. Veja o que diz a palavra do Senhor. Romanos 8, verso 24 e 25.
Romanos 8, verso 24 diz: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera? Verso 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aqui retrata de Jesus, aquele que deixou o céu, veio a essa terra, passou por todo o processo, como nós já sabemos, o contexto histórico, depois morreu numa cruz, ele foi sepultado, ressuscitou depois de 3 dias, passou 40 dias ainda na terra, subiu para o céu e há de voltar um dia para nos trazer a mais bela esperança de uma vida sem nada de mal nessa terra, uma vida de plena paz, uma vida de plena luz, e uma vida de plena certeza, de esperança de que, de fato, aí sim, viveremos dias melhores. Mas enquanto a gente vive nesse mundo, hoje eu e você pode estar alegre, mas amanhã podemos estar triste. Hoje eu e você podemos estar com muito dinheiro no bolso, e amanhã talvez você estaria o quê? Zerado. Mas vamos manter a esperança em Jesus, porque essa esperança é somente Ele que pode dar para nós. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Me acompanhe em alguns versos aí. Veja o que diz a palavra do Senhor com relação a tudo que estamos dizendo sobre esperança. Capítulo 21 de Apocalipse, como a gente está estudando essa semana, a lição final, falando ali do capítulo 12, 13 até o capítulo 19 de Apocalipse. Mas aqui no capítulo 21, quando Deus deu a visão para João, ele descreve aqui: filho, ó, seguinte, tenho para você uma boa proposta, um novo céu e uma nova terra. Você já parou para pensar como que será o céu? Já parou para pensar de que um dia não vão ter que mais ficar usando isso daqui? Ninguém mais vai ter que preocupar com o negócio de estar cortando cabelo, ou esticando cabelo, colocando um monte de coisa na pele, tentando manter as axilas bem perfumadas, né? Porque quando mais chato você está dentro do ônibus, ou quando alguém levanta o braço, e igual o dia eu estava dentro do ônibus, um certo cidadão levantou o braço assim, eu tive que sair um pouquinho, porque o negócio estava complicado. Mas tudo isso vai acabar, porque o que Deus revelou para João aqui, ele começa dizendo o seguinte: filho, ó, eu vi novo céu e nova terra, pois o meu céu e a minha terra já não existe, passou. Verso 1 e 2. Mas ele fala ainda no versículo 3 aqui do capítulo 21 de Apocalipse, ó: então ouvi grande voz do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Versículo 4: enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Verso 7: o vencedor herdará o quê? Somente uma coisa? Não, todas as coisas. Eu lhe serei Deus e ele será o quê? Será nosso filho, vai ser nosso pai. Então entenda, igreja, que vivemos com a mais elevada esperança: salvação, vida eterna e a felicidade completa, aguardando a bendita esperança, a manifestação do nosso grande Deus. Tito 2, versículo 12 e versículo 13. Feliz é aquele que tem a esperança ancorada na fé. Na fé de Jesus. A nossa esperança está em Jesus. Jesus, nosso Senhor. A volta dele a essa terra é que vai acabar com todo o mal, e nós de fato vamos poder viver feliz para sempre com Jesus. Pergunto para a igreja: será que vale eu e você a pena depositar uma confiança em algum líder político? Será que vale a pena depositar nossa confiança em um piloto de avião? Como alguém diz: olha, em caso de Jesus voltar,
vai ficar desgovernado. Será que vai ser assim? Obviamente que não. Será que vale a pena a gente colocar nossa vida na mão de um médico, de um enfermeiro, de um piloto de moto, de um motorista de ônibus, de um farmacêutico, de um vendedor? Será que vale a pena uma jovem, talvez de 16, 18, 20 anos de idade ou mais de idade, colocar a sua esperança no seu namorado, no seu esposo, na esposa, no filho, na filha? Não. A nossa vida deve estar depositada nas mãos de quem? De Jesus. Nós aqui somos homens e mulheres carentes e dependentes de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Ele é a nossa única esperança. Quando olhamos para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, cada pessoa tem o seu contexto histórico, tem a sua vida. Mas o mais importante, todos eles e todas elas aguardaram a esperança na volta de quem? De Jesus. E aí eu fico hoje olhando as pessoas, colocando a esperança em fulano, ciclano, bertano. Quando eu falei a questão da escolha do ano passado, não se envolve isso. Eu estou só comentando de uma forma geral de que o mundo anda velozmente colocando a esperança no homem. Mas a nossa esperança deve estar em Cristo Jesus. Homem nenhum que entrar ou que sair entrar não vai mudar nada no contexto da profecia. A profecia tem que se cumprir, mas nós, como povo de Deus, devemos manter o foco, a esperança em Cristo Jesus. Eu pergunto para todos vocês aqui essa noite: você deseja colocar a vida de vocês nas mãos de Deus, de Jesus, do Espírito Santo e manter essa esperança viva? Porque se você ler Salmo 62, Salmo 46, Salmo 121, vários livros do Salmo vão falar sobre esperança, salvação, perdão, restauração, mas a maior de tudo é confiança plenamente em Deus. O meu desejo nessa noite é que Deus nos ajude, a mim e a você, a confiar plenamente em Jesus e manter viva a esperança, porque breve nós vamos ser livres de tudo e vamos ser felizes para sempre. Você deseja isso para você e para sua família? Deseja? Como suas fontes, vamos orar ao nosso Deus neste momento. Senhor nosso Deus, nós estamos dizendo para o Senhor aqui nessa noite que nós queremos colocar a nossa vida inteiramente em tuas mãos. Nós somos falhos, velhos, defeituosos, pecadores que somos, mas clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude verdadeiramente a manter viva essa esperança, que é Jesus voltar a essa terra para nos dar um fim no mal de uma vez por toda pela raiz e reconstruir essa terra e transformar a cada um de nós, Pai, que assim possamos viver para sempre com o Senhor, com nossos irmãos e irmãs espalhadas pelo mundo afora, livre de doenças, de mal, livre de tudo que não provém do Senhor, e vamos ser de fato felizes para sempre. Abençoe essa igreja do Ilha Missionária, que a sede, abençoe a todos os membros, líderes, ao pastor Edilson, sua família. Abençoe também os irmãos lá do Jardim, do Parque Primavera. Abençoe, ó Pai, aqui a cada um de nós que estamos representando a nossa família. Pai, que haja esperança, fé e amor. E acima de tudo, Jesus, como o centro da nossa esperança. Fique conosco e muito obrigado por tudo. Colocamos nossos pedidos em Tuas mãos, a nossa vida, nossos desejos e anseios, preocupações, problemas, dificuldade. Pai, que segundo as Tuas misericórdias e vontade, ó Deus, ó querido Jesus, que o Senhor possa nos abençoar e resolver todas essas questões para a glória do Senhor e para a nossa alegria. Dá-nos a Tua paz, a Tua bênção e o Teu perdão, é o que nós suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Coloquemos de pé e vamos cantar a música Esperança de Jesus. E depois vamos orar o Pai Nosso e vamos para casa.